doce e agradável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo, que participam deste canal que se chama Fome de EBD. Este canal foi preparado não para nós explicarmos o conteúdo da EBD, da lição, mas para lançar algumas perguntas onde vai aguçar a sua curiosidade. E onde serão respondidas essas perguntas? Na EBD. Conversa com o seu professor, cobra ele lá na EBD. Ele vai te falar, vai te explicar. Então, a lição desta semana será a lição de número 7. Davi, o personagem Davi, que diz o seguinte: Deus não rejeita um coração quebrantado. É a lição de 16 de novembro. Então, nós já passamos por alguns personagens interessantes. O autor da revista escolheu alguns personagens, porque são muitos. Dentre eles está Davi. E Davi é um personagem com bastante relevância. Ele é um dos principais personagens da Bíblia. É o nome que mais aparece na Bíblia no Velho Testamento. Cerca de 900 citações. Juntando com o Novo Testamento, dá cerca de 1000, passa de 1000 citações. Ele é um personagem bem citado. É claro, como já falamos anteriormente, existem outros que foram mais citados que ele. Jesus, por exemplo, né? Porque Jesus tem vários títulos, vários que substituem o teu nome. Senhor, Rabi, Mestre, Messias. Então, mas Davi foi um personagem com bastante relevância. A sua história começa em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Samuel foi lá na casa de seu pai Jessé, para ungí-lo como rei. E teve um tempo de espera. Depois dele ungido, nós podemos lançar a primeira pergunta. Quanto tempo Davi esperou após ser ungido para reinar? Na EBD nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos responder e nós vamos descobrir quanto tempo ele reinou. Então é outra pergunta também. Na EBD nós vamos estar falando. O que Davi faria, ou seja, o que Davi fez, o que ele estava fazendo quando jovem? E qual era o seu dom? Mais uma pergunta, e será respondida na EBD. Nós percebemos a importância desse personagem, que podemos compará-lo com outros, por exemplo, Moisés. Ele foi profeta, Moisés foi profeta, está lá em Deuteronômio capítulo 34. Ele foi sacerdote, intercessor, porque Deus mandava ele ir até Faraó, apesar de que o irmão dele, a linhagem do sacerdote foi Arão, mas Moisés também foi sacerdote. E ele foi juiz. Lembra do Jetro, seu sogro, que aconselhou ele: você está julgando esse povo sozinho? Precisa de organização. Então nós vimos Moisés aqui, um profeta, um sacerdote e juiz. Nós vemos também Samuel, que foi o filho de Ana, na lição anterior que nós falamos. Samuel foi também sacerdote, né? Da linhagem dos coatitas. Ele foi profeta e foi o último dos juízes. E Davi? Eu estou mostrando isso para a gente ver a importância desse personagem. Davi também foi profeta. Salmo 22 fala sobre a crucificação de Cristo. Ele está profetizando o que iria acontecer. Davi também foi sacerdote, apesar de não ser da linhagem dos levitas. Ele ofereceu sacrifício.
Ele vestiu éfode de linho, está lá em 2 Samuel capítulo 6, verso 14. E ele também foi juiz, ele julgava com justiça o povo. Está lá em 2 Samuel capítulo 8, versículo 15. Mas o mestre dos mestres, o rei dos reis, o profeta dos profetas e o sacerdote perfeito foi Jesus. E é Jesus. Mas a história de Davi, existem várias situações em que ele passou. Quando jovem, Davi foi pastor de ovelhas. Ele matava leão, matava urso para defender as ovelhas. Quando um voluntário ali que quando Saul rei e queria um voluntário para enfrentar aquele gigante, Davi se apresentou. E ele matou o gigante Golias. E quando o rei, ele comandou exércitos, executou várias pessoas em batalha, onde morreram muitos. Então fica aqui uma pergunta: Davi era sanguinário? Outra pergunta: por que Deus não permitiu ele de construir o templo? Porque era aquilo que ele mais almejava. Ele almejava bastante construir o templo. Para a gente dar prosseguimento a essas perguntas, eu vou ler primeiro Crônica 22, 8, que diz o seguinte: porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Então será que Davi era sanguinário? Baseado nisso, como podemos explicar então o termo usado em 1 Samuel capítulo 13, no versículo 14, e confirmado lá em Atos capítulo 13, 22, quando Paulo estava lá na Antioquia da Pisídia, onde ele disse que Davi, onde Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele. Como podemos entender isso? Depois de tantas matanças, ele disse isso. Atos capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou, quando Saul foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração. Varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Era um homem segundo o coração de Deus. Como pode isso? Que explicação é essa? Quais esferas que Deus falou com Davi e que Davi retribuiu para ser o homem segundo o coração dele? Para encerrar, o texto de referência dessa lição, o texto áureo, é o Salmo 51. Davi, ele era músico. Ele escreveu vários salmos. Quantos foram? Quase a metade. Mas quantos? Na EBD nós vamos descobrir isso. Dentre muitos salmos que ele escreveu, nós podemos citar alguns de bastante relevância, como o Salmo 23, profundo em confiança, como o Salmo 139, profundo em teologia, e o Salmo 51, que é o texto de referência da lição. Ele foi escrito para ser entoado. Em qual esfera? Quando e por que ele foi escrito e entoado por Davi? O que estava acontecendo? Qual a situação que levou Davi a escrever esse salmo?
Na EBD nós vamos descobrir. Eu espero você lá. Que a doce e agradável paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e toda a sua família e todos aqueles que têm fome de EBD. Amém.